gostaria, eu pelo menos não percebi que você tenha falado, teve um momento que eu cheguei um pouco depois, quantos profissionais vocês têm para tratar dessas questões? Né? Me parece que eu entendo como um dos aspectos fundamentais, até para, inclusive, as críticas que o Paulo levanta depois. Eu acho que essa questão da organização do Estado Minas, é fundamental nesse sentido. Outro aspecto também, no caso da FEAM, qual é a articulação que vocês têm, vocês enquanto instituição, FEAM, com o DNPM, com a ANA, com a ANEEL, com esses outros órgãos, agências federais, mas todas elas com superintendências em Minas. Quais são as articulações que vocês têm com esses órgãos, com o IBAMA e tal. Quanto às questões que o Paulo levanta, Paulo, isso aí daria uma outra discussão. Eu realmente entendo que esses aspectos econômicos que você levanta, concordo com alguns deles, não concordo com outros. Não tenho dúvida que, do ponto de vista de modelo de mineração, dos anos 50, um grande geólogo brasileiro, Djalma Guimarães, inclusive, ele fez um estudo sobre a mina, Morro da Mina, em Lafayette, sobre o manganês que estava sendo extraído lá, e estava praticamente todo, foi levado para os Estados Unidos, para as siderúrgicas americanas. Era um manganês de tenor excelente, ótimo. E ele levantava o seguinte: será que é nesse Cideves, como estamos construindo as nossas siderúrgicas no quadrilátero? E esse é o melhor manganês que nós temos que exportar todo ele para o exterior, e não guardamos ele para o Brasil, do ponto de vista de uma decisão de política sobre os recursos. Nesse aspecto, eu não tenho dúvida nenhuma que é o como decidir politicamente o que aproveita, o como aproveita. Infelizmente, hoje no Brasil, ainda não se tem funcionando o Conselho Nacional de Política Mineral, que deve existir para se ter uma participação de todos, para se debater, discutir essas questões. Agora, tem alguns aspectos que você levanta que aí, realmente, eu acho, tem uns aspectos até como esclarecimento para todos, como você, inclusive, em vários momentos você colocou. Os bens minerais, eles são bens da União, que está lá na Constituição, de 1930 para cá pertence à União, antes de 1930 era do dono da terra, de 1930 para cá até 88 eram res nullius, coisa de ninguém, de 88 para cá eles são bens da União. Como tem a plaquinha aqui da mesa, o bem mineral também, pertence à União. E o acesso ao bem mineral, ele se dá por um requerimento de pesquisa em qualquer superintendência do DNPM. Não precisa ir a Brasília para pedir o requerimento de pesquisa. Eu falei só para as pessoas entenderem que o processo é... Então, o requerimento de pesquisa, é o requerimento de pesquisa, que aí ganha um alvará de pesquisa por 3 anos, mais 3, às vezes pode estender por mais um ano. Isso tudo estando nesse nível onde se dá as licenças prévias a LP e LI. Aí, ou é o Estado, ou é federal, IBAMA, dependendo das áreas, unidade de proteção, fronteira, grandes rios, tem alguns locais que são IBAMA. Mas, no geral, são as OEMAs, Organizações Estaduais de Meio Ambiente. Esse alvará, sendo a pesquisa terminando, ganhando alvará, aí ele faz o pedido da concessão de lavra. Aí ele entra com o pedido de ALIO. Ele ainda não tem concessão de lavra. A concessão de lavra só é assinada pelo secretário nacional de Geologia ou pelo ministro após a licença de operação ser dada. Não existe no Brasil. Desculpe, Cláudio, mas, por exemplo, a Minapolo da Vale já está com concessão de lavra, se não me engano, e ela não tem licença ambiental? Não tem como não ter. Estou te falando isso por conhecimento próprio. Está irregular? Então, a concessão de lavra só é dada depois da licença de operação.
pode haver condicionantes, seja do Ministério Público, seja do órgão ambiental, que aí aspectos jurídicos outros, mas ele já, a licença de operação, ele vai ter, a concessão é assinada com a licença de operação. Aí que tem, que é diferente. Cláudio, acho que não vale a pena a gente... Exato, então, isso estou te colocando no eu trabalhei no processo da Ferro Puro, por exemplo, que já tem a concessão de lavra e não tem a licença ambiental. Não. Assim, mas eu acho que não vale a pena. O importante é que existe um procedimento jurídico, administrativo, né, burocrático, sequencial, até se chegar a uma lavra efetiva. O que eu mostrei com aquele mapa, queria mostrar no mapa, era apenas que existiam áreas, né, com potencial... Estou terminando aqui, porque já está. Só terminando aqui. Tá? Eu estou te colocando isso como conhecimento de causa, que eu assinei muitas concessões de lavra. Eu só assinava como secretário nacional de Geologia por 10 anos. Agora, nesse governo, 2003 para cá. Eu só assinava a concessão de lavra, ou o ministro só assina, quando tem a licença, a LO, a licença de operação. Minas Gerais, a FIAM, inventou uma licença que não era bem isso. Tivemos que fazer muitas discussões aqui, em Minas, até em função disso. Mas aí são outras histórias, IFF e tal. Mas aí são outras questões. Mas a lei, ela é dessa forma, nesse formato, que é diferente para agregados minerais ou outros tipos de bens minerais. Aí chegam outras questões, mas aí é uma outra discussão, a questão econômica e tal. Acho que por respeito a todo mundo, né, vamos tentar ater ao tempo que a gente tem, porque todos os pontos desenvolvidos aqui são de interesse comum, né? Então, eu sei que o nosso é o mais importante, mas os outros também são muito importantes. E evitar esse debate paralelo também, porque eu acho que a sistemática que a gente estava seguindo estava funcionando. Por favor, vamos colecionar as perguntas para depois a gente ter as respostas. É a advogada da Colegiada Margarida. Não, eu só tenho umas perguntas para o Renato. Qual é a situação da barragem de Fundão hoje? A gente sabe, né, que ainda tem milhões de metros cúbicos de rejeito lá. Eu quero saber se existe contenção para esses rejeitos, quando vier a chuva, o que vai acontecer com eles. Se os diques de Sela e Tulipa lá na barragem de Santarém ainda continuam com o fator de segurança abaixo do recomendado. E queria informações também sobre a barragem da hidrelétrica de Candonga, como é que está lá, porque, enfim, as chuvas estão começando aí, já estão em vias de começar, né, daqui a 2, 3 meses. E queria saber qual que é a real situação, quais são os dados que a FIAM tem sobre isso. Passa para o Erge, que é o Bem, eu queria agradecer as duas falas. O Paulo mostrou muito bem, a questão da informação é muito deficitária. Isso é um aprimoramento que a gente tem que ter até para ter uma espécie de controle social. A informação é fundamental. E parabéns pelos mapas, que são muito esclarecedores também. E acho que o Renato trouxe uma outra informação, que é que barragens com nomes industriais podem ser de mineração, né? Que coisa que você também não contabilizou, é mais um problema desses dados. Bem, eu queria ir mais objetivamente no Renato e perguntar algumas coisas que sempre me geram dúvidas ao trabalhar com esses dados da FIAM. O primeiro, o Screen já fez, né, como são as condições do órgão para lidar com o monitoramento, quais são as capacidades de mão de obra para a quantidade de condicionantes que chegam também do licenciamento ambiental, capacidade de leitura e monitoramento desses dados também. Só fazem sentido pensar na quantidade de trabalhadores e suas capacidades técnicas dentro do órgão. Além disso, queria entender como é que são tão divergentes os dados da FIAM com dados como da ANA e do DNPM. São muito distintos os resultados. A ANA, por exemplo, não aponta nenhuma barragem de alto risco em Minas Gerais, ou apenas uma. O que para mim é uma incongruência completa e, mais uma vez, um problema de informações. E bem, vou meter esses dois para também agilizar
para termos respostas também. Obrigado. Eu passo a palavra para o Hernani. Muito obrigado. Parabéns aí pelas duas apresentações, pelo trabalho do Paulo com esses mapas. Realmente é difícil tratar esses dados disponibilizados pela FEAM. Acredito que eles têm dificuldades de reproduzir isso aí ou de tornar público. Falta de pessoal, choque de gestão, não sei qual é a explicação para isso. Eu acho que não só esses dados deveriam ser públicos, como outros também, o acesso ao EIA-RIMA. Né? Existe uma questão de sigilo no EIA, então daí criou-se o RIMA, mas eu acho que, já que tem o RIMA, ele tinha que estar também na página da FEAM, de ter acesso aos empreendimentos, para conhecer melhor o empreendimento. E eu acho que a informação tem que ser democrática. Mas eu fiquei incomodado, desconfortável, senti um desconforto, quando da votação dos itens ali, eu não posso deixar de falar, porque eu vou embora para casa com dor no estômago. Tinha um dos itens ali, fugindo do assunto de novo, são precisos estudos técnicos antes de imputar culpados. E eu fiquei chocado de ver que colegas aqui colocaram a opção de cada um, o prateado lá, quer dizer, não é para ser analisado. Ou seja, ele quer dizer que não são precisos estudos técnicos antes de se imputar culpado. Realmente a Dilma é culpada mesmo, tem que ser caçada. Eu acho que isso é unânime, parece. Eu não acredito nisso, mas nós, enquanto nós não estamos aqui para esse debate de áreas, nós estamos com um debate de ideias aqui. E nós, engenheiros, nós não vamos dar um parecer técnico para livrar a barra de alguém, ou deixar que tal pessoa não seja culpada. Um parecer técnico, ele é necessário em todos os casos, onde envolve algum especialista de qualquer área para dar um parecer para que as pessoas julguem. Tem um processo legal, judiciário, eu não entendo dessa área, não pode ser culpado, mas mesmo no judicial é chamado lá um técnico para dar, isso aqui é isso mesmo, essa bala saiu daquele carro ou a bala entrou no carro. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu senti bastante incomodado com isso, porque essa questão das barragens, e eu vou entrar num assunto agora, esse parecer, esse laudo técnico de estabilidade passou a ser exigido depois de 2001, depois do rompimento da barragem da Rio Verde. Quem realmente dançou, desculpa a expressão, nesse processo, foi um técnico da FEAM, que licenciou a construção do dique. O responsável, o engenheiro, o responsável pela empresa lá, da barragem que rompeu e matou 5 pessoas, ele foi julgado tudo, mas a empresa tinha os advogados dele lá e ele saiu livre. O engenheiro que foi contratado para fazer o projeto também tinha lá a defesa dele e saiu. Mas o técnico da FEAM, que licenciou aquilo ali, o Estado não defende, não coloca o corpo jurídico dele para defender o funcionário. Ele suou, teve que vender o apartamento, se eu bem estou informado sobre isso, para honrar aí com os custos de advogados e tudo mais. E aí, a partir disso, falou, o órgão ambiental ir lá e fazer uma auditoria e auditar, a barragem é segura, a barragem não é segura. Qual o técnico da FEAM que ia se sujeitar a fazer um negócio desse? Qual o funcionário da UFMG que ia se sujeitar a fazer um negócio desse? Qual o funcionário da UFOP que ia se sujeitar a fazer um negócio desse? Nenhum. Eu acho que cabe essa menção aqui. E aí criou-se esse parecer técnico sendo contratado de um laudo privado.
Isso foi o supra-sumo para as empresas de consultoria, ou para, vamos colocar que a Terezinha agora que está aposentada vai dar laudo técnico. Né? De jeito nenhum. Mas isso é muito complicado. Então eu vejo que essa medida nova aí, ela tende a corrigir essa falha, né, ou seja, simplesmente passou uma responsabilidade que eu acho que é do Estado para a iniciativa privada. Muito obrigado. Professor André. Eu, em respeito ao tempo, eu vou esperar minha hora de exposição. Eu só tenho uma pergunta bem pontual de informação para o PEAN, que não ficou muito claro para mim na apresentação, é bem pontual mesmo. Fundão estava em qual categoria de estabilidade? Porque eu entendi que ela foi agora abriu uma nova categoria, mas é pós-facto, né? Mas antes de estourar, ela estava em qual categoria? Bom, boa tarde. Desculpa, eu não pude vir de manhã. De certa forma, o André roubou a minha pergunta, mas eu queria reiterar essa pergunta: qual categoria estava classificada? Segundo, o que a auditoria dizia sobre Fundão? Terceiro, por que você não apresentou isso aqui? Você deveria ter apresentado na sua exposição. Acho que Fundão é o eixo da discussão aqui. Queria fazer um comentário em relação... Fiquei preocupado com o critério de classificação de danos que foi apresentado. Me pareceu absolutamente reducionista, simplificado. Quer dizer, você faz um somatório em que a altura da barragem é somada com a população ajusante da barragem. Quer dizer, uma soma de, a meu ver, laranja com banana, né, coisas muito distintas. Nós estamos falando de risco de vida, né? E uma barragem pode ser baixa e pode ser instável estruturalmente, ela pode ter um volume pequeno e ser instável. E se tem uma população jusante significativa, eu colocaria como uma altíssima prioridade, né? Então eu gostaria de seu comentário. Me pareceu algo que não dá conta de uma responsabilidade que o órgão ambiental deveria ter, de fazer uma classificação séria e um monitoramento tão mais frequente e mais rigoroso quanto maior o efetivo risco de dano. Eu queria fazer um comentário muito rápido sobre o que o colega acaba de dizer, sobre a necessidade de estudos técnicos antes de decisões judiciais. Eu não estou absolutamente na mesma convergência. Eu tenho a impressão de que o Ministério Público tem feito um trabalho muito criterioso, muito responsável, e um acidente como esse, né, um desastre, uma tragédia como essa, é patente, não é necessário estudos aprofundados para se verificar que houve uma efetiva negligência da empresa, omissão dos órgãos fiscalizadores do Estado, e precisa haver a punição, a responsabilização, a condenação rápida, né? O país tem, infelizmente, se caracterizado por uma imagem de omissão, de falta de cumprir com suas responsabilidades. Eu, pessoalmente, tenho uma função internacional hoje, que tem envolvimento com o caso da Samarco, né? E é muito clara a forma como se vê a postura do governo brasileiro em relação ao que ocorreu antes da ocorrência, imediatamente após a ocorrência, a lentidão das providências que foram tomadas, né? Internacionalmente, a prática em no máximo 7 dias após um acidente desse, se estabeleceu um gabinete de crise, né? E não houve isso no Brasil. E, posteriormente, com um acordo que foi estabelecido com a formação dessa fundação, né? Com, aparentemente, um enorme controle e domínio por parte da própria empresa, baixíssima participação dos afetados, da sociedade civil, etc. Vamos ficar por aqui. Só um comentário que a ideia não é que Fundão seja o eixo de hoje aqui, né? Que a ideia é da gente discutir os problemas e como se fazem, como se deveria fazer as coisas na área de mineração. Agora, por outro lado, não tem como escapar, né? Quer dizer, o que levantou a lama foi Fundão, né? Então,
Passa a palavra. Professora, eu tinha levantado, mas acho que você tinha visto. Nem vou me estender muito, parabenizar, né, os expositores. Eu só queria retomar uma coisa que o Chico trouxe na parte da manhã, que eu achei muito importante, especialmente porque agora a gente começa a entrar em temas mais calorosos em termos de divergências e as formas como a gente está olhando para todo esse problema, né? Que é o exercício da gente fazer de fato essas conexões ou essas pontes entre as perspectivas com as quais, a partir das quais a gente está olhando para os problemas. E nesse sentido eu queria só, né, nem é nenhuma pergunta, acho que é pontuar aqui, gostei muito da apresentação do professor Paulo, especialmente porque ele faz esse exercício de pensar a situação das barragens atual, trazendo a dimensão econômica, ambiental, social, daqueles pontos lá do desenvolvimento sustentável, que você colocou também na parte da manhã. Então, é economicamente viável? É como a gente devesse perguntar para as barragens, né? Assim, é ambientalmente viável, é socialmente justa, é culturalmente aceita, é eticamente conduzida, né? Eu acho que esse deve ser um horizonte, pelo menos eu acredito que esse é um horizonte importante para orientar, né, as nossas reflexões sobre todos esses pontos que a gente está trazendo aqui no dia de hoje. Mas parabenizar, dizer que estou muito feliz de estar aqui aprendendo bastante e acho que daqui a pouco vai esquentar ainda mais. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela apresentação também. São dois pontos, na verdade, um para poder fazer um pouco o contraponto, eu gostei muito de ambas, mas a gente não pode esquecer que conseguir levantar e manter uma base na verdade, é mais uma raridade da administração brasileira do que uma exceção, né? Eu diria que não ajuda em nada, porque senão você não conseguiria mostrar o mapa, né? Mas é porque realmente, o problema, obviamente tem muito que melhorar, eu acho que isso aqui, né, tem espaço sim, mas aqui, inclusive, transparência é um problema. Eu trabalho com política ambiental, eu consegui dados ultimamente dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro dos estados, está muito difícil, muito difícil. Então, assim, obviamente, por quê? Porque a gente pega os dados, depois a gente faz os estudos e manda de volta, né? Então, eles dão munição para a gente tirar deles, né? Então, obviamente, tem esse... E o fato de estar aí, inclusive com a classificação de risco, é realmente algo que caminha nisso, né? Agora, a minha preocupação, a primeira pergunta para o Renato, com relação a essa, obviamente, né, você tem, como já colocado, né, essa questão de quando a contratação de auditores externos é uma forma de desoneração fiscal, né, em termos de recurso do governo e também de responsabilidade, né. Eu acho que o ideal é conseguir, se caso isso fosse internalizado, mas obviamente entra uma questão aí de, eu não sei no caso da FEAM, mas eu soube que teve cortes também, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente cortou em 70% o orçamento nos últimos anos para controle do desmatamento na Amazônia. Então imagino isso que seja um desmonte generalizado. Então, obviamente, quem trabalha com isso no dia a dia convive com isso, tem que trabalhar com recursos escassos. Então, se puder falar um pouco, apesar de ser difícil, né? Mas enfim. E visto que quem paga é o empreendedor, se isso não gera também uma relação, de certa forma, um pouco enviesada com relação ao próprio consultor. Às vezes não seria ideal ele pagar, mas pagar para uma agência externa, até governamental, e o governo que repassa esse recurso. Ou seja, de certa forma, ter um intermediador para evitar uma relação próxima entre as empresas de consultoria e as próprias mineradoras. É isso, obrigado. Ok, mais alguém gostaria de fazer pergunta? Gostaria só de fazer uma colocação a respeito daquela sugestão de inclusão de são necessários estudos técnicos para apontar culpados. Com a devida vênia, eu acho que assim, as pessoas que devem ter colocado negativo lá não é que não acham isso, acho que é que não acham que seria apropriado para esse evento aqui, porque pelo que eu entendo, assim, a carta final é algo voltado à técnica e regulação da atividade minerária. Em termos de responsabilidade, nós temos a responsabilização civil, ambiental e a responsabilização criminal, são completamente distintas. A responsabilização civil, ambiental, o direito brasileiro, ele usa a teoria da responsabilidade objetiva. Então não se ofere dolo ou culpa, não se entra nessa série de dolo ou culpa. Apenas se ofere se houve o fato e houve o dano. Se há um nexo de causalidade entre o fato e o dano, deve-se reparar o dano. E aí, obviamente, vão ser feitos vários laudos para saber a extensão do dano e o modo que ele vai ser reparado. E já a responsabilidade criminal é uma responsabilidade totalmente diferente,
onde há uma responsabilidade subjetiva e que é necessário demonstrar o dolo ou a culpa. E as instituições públicas do Brasil levam isso muito a sério. Esse acidente tem quase 7 meses, estão sendo feitos diversos laudos, foi requisitado laudo de perícia federal, perícia da Polícia Civil, várias perícias, e o inquérito ainda está em andamento, as investigações em andamento. Então, assim, no que tange a área criminal, isso é de uma obviedade muito grande, não tem discussão. E no que tange a área, seria desnecessário, porque não há discussão de dolo ou culpa. Então, eu concordo que isso tem que ter, isso acontece, só que eu acho que não seria o caso. Acho que as pessoas que colocaram o não lá não estão discordando disso. É só dizendo que não é o caso, eu acho, de incluir nessa carta, não seria o propósito do nosso encontro aqui. Eu acho que posso passar a palavra para você. Bom, eu acho que na verdade ficaram em aberto algumas coisas que o Raoni falou e a professora Cláudia. Raoni, eu concordo plenamente com você, essa questão de remeter ao tutor com recursos do Estado, que na verdade deveria estar fazendo esse papel, você colocou, né, uma ação muito enviesada. E aí eu acho que também nós devemos lembrar que no Brasil o EIA também é pago diretamente pelo empreendedor. Né? Quando na realidade deveria ser, ele paga, não, ele depositaria o dinheiro da execução do EIA num caixa, né? E um outro órgão externo contrataria, né, os seus consultores e usaria esse recurso para pagar. E nunca ele pagar diretamente. Eu já fui em inúmeras palestras onde consultores me disseram, eu recusei fazer um EIA porque a empresa disse que ia ela ter total domínio sobre o meu relatório. E se tivesse alguma coisa inconveniente no meu relatório, ela teria o direito de mudar. Isso é um absurdo, né? É literalmente colocar a raposa para tomar conta do caminho, sob a égide da lei. Então isso realmente tem que ser mudado no Brasil, é inadmissível. Né? Professora, eu infelizmente não pude abordar a questão social. Eu abordei muito rapidamente a questão, os equívocos, né, na questão dos impostos. Né? Mas eu fiz um estudo com a estatística multivariada, e para quem não domina bem essa área, a estatística multivariada é aquela estatística que pega um monte de variáveis, por isso se chama multivariada, e não tem mais aquela correlação X e Y. Né? Aumenta a obesidade, aumenta a pressão arterial. Né? Não, são vários fatores, né, e que a gente tem dificuldade, exatamente por serem muitos, de entender onde é que está a relação causa e efeito. Então a gente meio que coloca tudo isso dentro do multiplicador da estatística multivariada, liga, e ela gera uma série de dados. É claro que tem que ter muito discernimento no alimentar, porque é aquela história, a gente colocar coisa errada, vai sair coisa errada. Então a gente tem que ter um critério bastante rígido. Então eu fiz um estudo sobre a atividade de mineração de ferro na região metropolitana, no colar metropolitano aqui de Belo Horizonte, levando em consideração 5 variáveis. Os PIBs dos municípios, né? O PIB de indústria, agropecuária e serviços. A CEFEM de ferro, que é o royalty pago pelas mineradoras, né, de ferro, lembrando que no Brasil o ferro paga apenas 2%, podendo a faixa de 0 a 4%, o ferro é só 2%, é calculado pelo próprio empreendedor e o valor na mina. Né, nem lá no porto, onde tem o mínimo de valor agregado, que seria a privatização, por exemplo. Né, não, é calculado pelo empreendedor com o controle, digamos, do DNPM, que não tem gente, já fui funcionário do DNPM, sei como é que funciona lá, não tem gente nem para pagar luz, nem para acender, que dirá para fazer controle de exportação. E o quinto foi a incidência de pobreza. E adivinha o que a multivariável gerou em relação ao ano 2007? Os municípios que têm maior captação de minério, de CEFEM de minério de ferro, são exatamente os municípios que tendem a ter a pior índice de incidência de pobreza. Né? Então, o que a gente consegue, de uma maneira muito clara, é o seguinte: o ferro traz riquezas, quer dizer, a exportação do minério, especialmente o minério de ferro, traz riquezas? Traz. A pergunta é novamente, para quem? Não é para a sociedade. A sociedade, principalmente daqueles do entorno, as comunidades do entorno, são os últimos a terem algum benefício. Isso já foi dito por prefeitos, e aqueles prefeitos que têm alguma independência, porque a maioria dos prefeitos tem as suas campanhas financiadas pelas mineradoras. Né? Existe um site, se não me engano, um link do Estadão, que é muito interessante, eu recomendo todos a olharem isso, porque ele dá nas últimas eleições, todos os políticos que estavam nas eleições, quem financiou proporcionalmente as suas campanhas. Né? Então a gente vai ver que, assustadoramente,
as mineradoras estão sempre presentes em percentuais majoritários. Né? Entra lá, presidência, vê quais foram. Né? Governador, deputado. Né? Então, assim, ele é muito rico, porque ele é um site dinâmico e a gente pode ir clicando e ele vai abrindo detalhamentos ali dentro. Né? É do Estadão. Depois, se você quiser, eu te dou um e-mail, você me manda. Não é muito fácil de encontrar esse. Eu tive que garimpar muito. Né? Enfim, então eu acho assim: existem muitos aspectos sociais que nós, infelizmente, não podemos, pelo menos até agora, talvez a Andréia o pessoal das ciências sociais possa jogar mais luz, né? Mas eu acho que a gente não pode dissociar, porque, conforme você mesmo colocou, né, as premissas do desenvolvimento sustentável passam obrigatoriamente pela questão social. Né? E, conforme eu também coloquei, hoje tem que passar obrigatoriamente pela questão ética. Né? Eu acho que o caso da Samarco é um caso emblemático em todos os aspectos, inclusive a questão ética. Obrigado. Eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa de alguém. Não? Eu vou tentar responder isso aqui de uma forma mais sistemática. Com relação ao fundão, no trouxe, já foi explicado que o objetivo aqui não era esse, mas trazendo algumas informações que são importantes para essa questão. A questão da condição de estabilidade, ela estava declarada como estabilidade garantida. Né? Hoje a gente tem, e aí indo para o caso lá da Samarco, as estruturas remanescentes lá, que a gente fala de célula tulipa e fundão, elas estão com esse fator de segurança acima do valor de 1,5, hoje na apresentação que a empresa fez, né, com relação a esses cálculos. Mas o fator de segurança, como eu até passei aqui, ele é uma informação, retrato daquele momento. Você pode ter uma série de ocorrências naquela estrutura que precisam ser avaliadas. Com relação à contenção do material, isso está sendo discutido junto do acordo que foi feito, uma série de medidas para a contenção desse material, e não só a contenção do material em fundão, a contenção do material ao longo do trecho do rio que ficou com um excesso de material. Então, estão sendo adotadas uma série de medidas para a contenção desse material. Esse material está totalmente contido na área do empreendimento. Isso é uma afirmação que a gente não pode fazer, está preparado ainda para o período chuvoso. O que a gente recebeu de informação é alguns dados que mostram que as ações têm diminuído significativamente o aporte de sedimento, mas ele ainda acontece. Tá? Com relação ao Candonga, há uma discussão e eu acompanho a FEAM, e aí eu vou explicar um pouco isso, o nosso sistema é um pouco complexo. Né? A FEAM hoje não mexe mais com licenciamento, né? A Secretaria de Meio Ambiente, e tem duas áreas de atuação, que é a fiscalização, a Marialene vai falar um pouco depois da parte da fiscalização, e tem a regularização ambiental, que é feita regionalizada nas SUPRANs. Né? Então, a questão do licenciamento é abordada pela SUPRANs e pela SEMAD nesse aspecto. E aí, aproveitando para falar sobre estrutura e pessoas, a FEAM fica hoje com uma atribuição de alguns programas de estudos e desenvolvimento de algumas pesquisas em áreas específicas, até o desenvolvimento da própria regulamentação. Tá? Então, a FEAM não operacionaliza hoje o licenciamento. Pro caso do programa de fiscalização de barragem, que tem vários elementos diferentes do que é avaliado dentro do processo de licenciamento com relação à questão da segurança da barragem, hoje a área tem 4 técnicos que fazem essa fiscalização. Essa fiscalização ela é compartilhada de forma geral com as regionais da própria regularização e com a subsecretaria de fiscalização. Então, exclusivamente para a fiscalização de estruturas relacionadas à segurança de barragem,
O Estado tem 4 técnicos que fazem essa questão. Então, com relação ao condicionante, Renato, né? A condicionante é acompanhada dentro do processo de licenciamento. Então, falar para você de estrutura, eu não tenho informação de quantos servidores existem por regional para te dar um número preciso aí dessa condição. Com relação ao DNPM, a ANA e o IBAMA, a gente conversa, fazemos até algumas fiscalizações em conjuntos, né? E aí é bom a gente diferenciar. Eu abordei aqui as regulamentações estaduais que tratam da questão, mas no âmbito federal existe a Política Nacional de Segurança de Barragem, que define, para o caso das barragens de mineração, expressamente a atribuição de fiscalização para o DNPM, né? Então é importante ressaltar que a atribuição que a lei federal dá é ao DNPM a fiscalização dessas estruturas de fiscalização de barragens de mineração. O DNPM, como todos os órgãos estaduais, tem dificuldades na sua estruturação, mas essa atribuição é do DNPM. O que o Estado faz, em função da quantidade de estruturas e do próprio histórico que esse banco de dados foi criado, é também fazer um acompanhamento de uma forma complementar, suplementar, a gente pode até ter uma melhor forma de falar isso, mas a atribuição expressa na lei é do DNPM. Então, além da responsabilidade colocada aqui, do direito de lavra, existe essa responsabilidade expressa na lei. Tá? E aí a gente vai para abordar a lei, a diferença das regulamentações. Tá? A regulamentação estadual foi criada a partir de uma série de discussões, esses fatores aqui de V, somatório, eles levam em conta o dano, a política nacional e as regulamentações que vieram a partir da política nacional prevêem uma classificação com relação ao risco e não ao dano, como é a classificação estadual. O risco e as planilhas que foram geradas com relação ao risco trazem oscilações muito grandes, e aí eu estou falando a minha percepção, com relação a essa classificação. Uma barragem hoje que é 6, amanhã ela pode ser 2. Para definição de prazos para apresentação de documentos, esse tipo de classificação com uma variação muito grande, traz uma incerteza também muito grande. Então, a gente está até discutindo a própria remodelagem dessa questão, e aí eu tendo a entender que a classificação para fins de definição de documentos, ela tem que pautar no dano. Tá? O dano é menos volátil para essa questão. E aí eu respondo a pergunta do outro colega que falou que a classificação do DNPM, da ANA, é diferente por conta disso e leva em conta o risco. Então, algumas estruturas em que o dano é muito grande, o risco pode ser muito pequeno, o que não leva, a probabilidade, né, pode ser muito pequeno, que não leva a se ter riscos altos. Então, a divergência que existe hoje nos dois cadastros são porque uma faz uma classificação com relação ao dano, a outra faz com relação ao risco. Tá? A questão da metodologia com que as auditorias são feitas, a gente pode... Essa foi a metodologia abordada e tentando aí trazer mais um ator para avaliar essa situação. Né? E aí eu vou entrar numa discussão assim, da atribuição do Estado. O Estado efetivamente é o responsável por avaliar qualquer obra feita por qualquer engenheiro, por avaliar um prédio como esse construído. Né? As atribuições dos profissionais, e aí eu concordo um pouco que a gente pode ter profissionais que não prezam
totalmente pela ética, pela postura, que é um pouco que foi abordado aqui, para atender essas questões, aí a gente pode discutir isso também. Eu acho que é importante a gente discutir isso. Porque se eu tenho um profissional, diferente do que você falou aqui, que aceita que se interfira no relatório dele, só porque está sendo pago, a gente tem que discutir isso. Eu acho que é importante. Acho que aqui a gente pode aprofundar isso, né? A qualidade dos profissionais, a ética dos profissionais que fazem esses estudos, né? Já foi apresentado aí no caso lá, vou voltar ao caso da Samarco, a clara oportunização da empresa de esconder alguns dados, né? Quer dizer, o profissional que aceita isso é um profissional pronto para ir para o mercado, é um profissional pronto para gerar esse tipo de documento. Eu acho que essa também é uma discussão. A gente pode discutir aqui o formato, efetivamente, mas a qualidade, a ética do profissional, acho que a gente também tem que discutir, porque esses estudos são essencialmente complexos, que a própria Terezinha falou que não assina nada, mas eles são complexos, tem muitas variáveis. Em teoria tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar que vai avaliar vários aspectos, né? Então são estudos efetivamente que têm um tempo para serem feitos e dependem de profissionais muito específicos. Então, eu acho que eu respondi a maioria das perguntas. Com relação ao cadastro, esse é um cadastro que surgiu em 2002, ele teve alguns aprimoramentos, ele não é um cadastro pronto, ele é um cadastro que precisa de evolução, nós já estamos pensando em disponibilizar ele já em ferramenta GEL, então você já vai ter, ao invés do ponto até, você vai ter polígono, você vai ter onde é o barramento, então isso está sendo pensado, a gente tem uma dificuldade grande no estado de fazer esse tipo de contratação, mas isso já está em desenvolvimento e a ideia é que essa disponibilização seja feita. Essa disponibilização que é feita hoje é para o público geral também, o que não impede a solicitação via Lei de Acesso à Informação de demais informações. Então, isso é normal, a gente trabalha com isso. Então, se entenderem que esses dados apresentados de forma geral para a sociedade precisam de uma complementação e a FEANS os tiver, vão ser disponibilizados sem problema nenhum. Paulo, quer fazer mais uma pergunta? Ele já respondeu, só vou perguntar para quando está prevista essa disponibilização para a sociedade do banco de dados, inclusive com os servidores mais? O cronograma que a gente tem aqui, no inventário do próximo ano, de 2017, a gente já tem esse sistema apresentando todas essas informações nesse formato. Isso é de 2018. Vai ser chamado de 2018, referente a 2017, é isso? Isso no cronograma. Infelizmente, o cronograma do Estado é complicado, mas independente disso, os dados que a gente tiver, independente da disponibilização, podem ser disponibilizados a partir de uma consulta e uma solicitação. Então, muito obrigado.